bem-vindos a mais uma análise semanal. Vamos manter aqui então os pares exatamente da semana passada, com o Euroaude e a GBPaude a cumprir perfeitamente a nossa análise. Apesar de ainda não terem chegado ao target final, vamos adicionar então aqui um possível swing target a Euroaude bastante interessante e a cerca de 500 pips de onde o preço se encontra, ou seja, esperamos aqui um movimento bastante grande. Pronto, em relação, vou só tirar aqui, em relação a Euroaude, ele encontra-se a respeitar perfeitamente aqui as zonas de procura deixadas nos movimentos descendentes, e neste momento eles estão aqui 1, 2, 3 e a não conseguir quebrar de certa forma a estrutura então em frames inferiores, assim como 1 hora, podemos ver aqui também a 4 horas uma price action aqui um pouco confusa e de certa forma chata. Temos aqui um conjunto de várias velas de 4 horas a não nos dar grande direção. Então o que é que normalmente o Euroaude quando inicia este comportamento faz? Podemos estar aqui perante uma correção um bocadinho maior e em termos de níveis próximos temos apenas aqui este possível nível aqui a 15 minutos, visível a 15 minutos, seria um segundo toque numa zona de oferta maior, por exemplo aqui mais visível até a 1 hora, exatamente, ou seja, teríamos de certa forma um segundo toque nesta área, claro, restringido aqui ao time frame de 15 minutos. De certa forma, tendo aqui uma abertura em baixo, ou seja, ele está a fazer uma espécie até agora, ok, o facto de não existir quebra, podemos assumir que ele está a fazer aqui uma flag de correção. Tendo aqui uma abertura em baixa, vamos olhar para este movimento como procurar uma possível zona onde fica alguma liquidez, um imbalance, ok? E também poderá ser um ponto de entrada que, na minha opinião, será o cenário mais provável de acontecer. De qualquer forma, vamos olhar então para este nível ou para a abertura aqui do par em uma abertura aqui descendente e depois aguardar a correção, que poderá ser logo este nível aqui ou restar aqui alguma liquidez ou imbalance neste movimento. Em termos de target, é um bocadinho difícil conseguir mostrar, estamos a falar de níveis aqui bastante antigos de certa forma, e é um nível aqui visível a daily. Ok, temos então aqui esta manipulação a daily. Se nós repararmos, tínhamos vários pontos de possível reversão, mas estão todos eles já mitigados. Por exemplo, tínhamos aqui uma pequena manipulação, podemos considerar de certa forma order block, o preço já veio cá recuperar estas ordens. Aqui tínhamos uma zona de procura, este week veio recuperar também essas ordens e assim sucessivamente, ou seja, este será o ponto mais óbvio de certa forma que o preço poderá ao atingi-lo ter uma correção maior. Então estamos a falar aqui possivelmente, vamos supor então que o preço chegava aqui aquele nível aproximadamente 485, estamos a falar de cerca de 560 pips, ou seja, um movimento bastante grande. Claro que temos aqui um target para posições mais curtas de certa forma e podemos considerar aquele como um swing target, mas este será o primeiro target. Então, seguindo aqui GBPaude também a cumprir a análise na perfeição, ainda não chegou também ao target. Temos aqui tínhamos aqui, vamos considerar que o preço, embora tenha falhado, tínhamos aqui um possível ponto de target, temos aqui um segundo ponto de target e esperamos também que o GBPaude continue aqui um movimento descendente. Em termos de possíveis entradas, então temos aqui, este movimento foi um bocadinho confuso de certa forma em termos de depois possíveis entradas. Tivemos aqui vários pontos de consolidação do preço, mas podemos olhar então para este nível aqui que nos dá bastante confluência então quando nós descemos o time frame, e é isso que procuramos, ou seja, temos ali uma pequena acumulação a 4 horas ou a 1 hora. Quando baixamos aqui para 15 minutos é perfeitamente notável então
que tivemos aqui alguma consolidação do preço. Claro que podemos ver o preço chegar a estes níveis ou até a este nível aqui, e na minha opinião os pontos mais fortes será este aqui e este aqui. Notar que GBP/USD vai formar wicks extremamente altos de certa forma, ou seja, quase sempre, isto com base numa análise anterior, quase sempre a Bella Weekly, o Week da Bella Day, peço desculpa, o Week da Bella Weekly anula quase toda a Bella anterior. Podemos ver, anula o corpo e depois é que continua o seu movimento. Então seria perfeitamente normal termos ainda um movimento aqui, e mais anormal ele só corrigir até aqui, mas isso acontecendo demonstraria momentum aqui, então por parte do GBP/USD. Em relação a CGPY, acabar por não chegar ao nosso ponto ainda de entrada para long e a disparar. De qualquer forma, interessante aqui o facto de ele não ter quebrado. Isto era um nosso nível de short que acabamos por não o aproveitar de certa forma devido à impulsividade do SGPY, ou seja, a não dar grande confiança. De qualquer forma, a respeitar, sem dúvida. E agora esperávamos aqui então uma correção até este nível. Mas após analisarmos o comportamento do par ao longo destas 2 semanas, sem hipótese de entrada, devido à sua impulsividade, vamos olhar então aqui, eu tentar de certa forma antecipar, claro, com base técnica, a nossa possível entrada. Então temos aqui a daily, formamos aqui 2 martelos invertidos, dando aqui algum sinal de procura. Tivemos aqui uma acumulação ao longo destes dias, e se nós olharmos aqui então a 4 horas, podemos então marcar aqui este nível, reduzindo aqui a 1 hora, podemos então ajustar, e sem dúvida que temos aqui uma zona de acumulação, e vamos olhar para o comportamento do par nesta área. Obviamente que aqui podem colocar apenas assim, embora não pareça, temos aqui uma área apenas 9 pips, ou seja, conseguimos entrar até no toque, e mesmo assim ter um stop relativamente pequeno. E em termos de target, apontaríamos como primeiro target aqui, e depois, quebrando a estrutura, usávamos a Fibonacci e trabalhávamos então com trailing stop nesta negociação. Para esta semana são estes os pares. Boas trades, boa semana e obrigada por assistir.